Boa tarde e feliz sábado. Sejam bem-vindos à classe VIP com o professor Vicente. Já nesse início, eu peço a sua ajuda, eu peço a sua contribuição. Deixe aí o seu like se você gostar. Coloque seu comentário, faça perguntas, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça, ore por este canal, ore por esse ministério. Por favor, isso é muito importante. Não esqueça, hein? Não esqueça. Que Deus abençoe você ricamente. Que Deus faça descer sobre você a sua graça e que seja abundante. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Se você, querido, se você, querida, veio para estudar a Bíblia, você está no lugar certo. Aqui é o lugar do estudo da Bíblia. É o lugar em que nós vamos, então, nos aprofundar em assunto, em temas maravilhosos sobre a profecia bíblica e sobre a Bíblia de maneira geral. E nós estamos estudando como estudar a profecia bíblica. É o tema dessa temporada, desse trimestre, como estudar a profecia bíblica. Aí nós temos então alusões, imagens e símbolos, falando então sobre a profecia, para que você entenda sobre a profecia. Tem dúvida sobre os 144 mil? Tem dúvida sobre as bestas feras de Apocalipse? Tem dúvida sobre o anticristo? Tem dúvida sobre os eventos finais, sobre a volta de Jesus? Então você está no lugar certo. Você está na classe VIP e VIP é você. Bem querido, bem querida, nós costumamos, para começar o nosso trabalho, pedir então a presença do Espírito Santo. E então, querido, eu convido a você agora a pedir a presença do Espírito Santo juntamente comigo por meio da oração. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nessa hora pedimos que o Senhor nos dê a tua unção. A tua palavra diz que com a unção do Santo nós podemos saber todas as coisas. Nos ilumine, nos abençoe e nos guia nesse estudo em nome de Jesus. Bem, você está na classe VIP com o professor Vicente. Bem, estamos como estudar a Bíblia ou as profecias bíblicas, é importante. E o tema desta semana tem por título Para quem o fim tem chegado. Para quem o fim tem chegado. Isso mexe comigo e com você, porque não é só a Bíblia, não é só as pessoas de fé, as pessoas crentes que estão dizendo que o fim tem chegado. Até mesmo as pessoas incrédulas ou as pessoas ateias estão dizendo que o fim tem chegado. Portanto, as advertências bíblicas que estamos estudando têm a ver com você, têm a ver comigo, têm a ver com o tempo em que nós vivemos. Por isso, querido, por isso, querida, já pegue a sua Bíblia e abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12. E vamos ver o que Deus tem para nós aqui nesses versos. Diz assim: essas coisas aconteceram com eles para servirem de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, 11 e 12. Bem, querido, você está vendo aí a advertência divina? Veja o que Deus está dizendo para mim e para você nesse verso. Que nós temos chegado ao fim dos tempos. E que o que foi escrito na Bíblia, o que foi então registrado aqui na palavra, as coisas que aconteceram no passado, elas foram registradas para servirem de exemplo para mim e para você. Nós é que estamos vivendo no tempo do fim. Por isso, então, há um registro aqui para que nós sejamos advertidos, para que a gente continue de pé, para que a gente não caia da presença de Deus. Bem, por isso, querido, por isso, querida, vamos começar o nosso estudo e eu quero deixar com você a leitura da semana. Nós sempre deixamos a leitura da semana. Eu vou falar aqui por uma questão de costume, mas ela vai ficar na descrição, você pode acompanhar. Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17.
Mateus capítulo 24, 36 a 44, Gênesis capítulo 6, de 1 a 8, 2 de Pedro, capítulo 2, de 4 a 11, Gênesis capítulo 18, de 17 a 32, e Daniel capítulo 7, especialmente os versos 9, 10 e 13. Bem, é importante que nós tenhamos em mente que o registro da Bíblia, aquilo que está contido na história bíblica, tem um propósito. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é um livro cheio de leis e cheio de proibições. A Bíblia, na realidade, é um livro de relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, Deus permitiu que fosse registrado algumas histórias. Os profetas registraram histórias que aconteceram com seres humanos igual a mim e a você. E como essas histórias levaram a um desfecho, coisas negativas e coisas positivas que aconteceram ao longo dos tempos, ou há tempos atrás, que servem de advertência ainda para o homem de hoje. Porque a relação do homem com Deus é a mesma. E a relação do homem com o homem, embora o mundo tenha ficado muito mais complexo, continua em certo sentido sendo a mesma. Por isso, querido, por isso, querida, que é importante levar em consideração e conhecer a história do Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento que o Novo Testamento valida. A história do Antigo Testamento que o Novo Testamento tem como referência e que o Novo Testamento aponta, inclusive, para a compreensão dos eventos finais, para a compreensão de coisas que estão no fim, como, por exemplo, o Apocalipse. Você, querido, você, querida, deseja conhecer mais profundamente o Apocalipse, deve prestar atenção a detalhes do Novo Testamento e do Antigo Testamento, e daquelas histórias que chamam mais atenção para as questões dos eventos finais. Bem, dito isso, vamos passar então para o resumo da nossa lição de hoje. Antes de mais nada, eu quero dizer para você, meu querido, e para você, minha querida, que o resumo que fazemos aqui não substitui de forma alguma o seu estudo individual. Você deve estudar, você deve se debruçar sobre a Bíblia, sobre a palavra e aprender de Cristo. Mas o resumo ajuda, então, a levantar o interesse e eu espero que esse objetivo seja cumprido para a honra e glória de Deus. Então vamos adiante. A compreensão das coisas deve estar nas mãos de Deus e nós devemos estar com a nossa mente absolutamente aberta para compreender o que Deus deseja. Bem, a parte de domingo diz assim, a ira do cordeiro. É interessante essa expressão, a ira do cordeiro, porque o cordeiro é um animal manso. E, na realidade, quando pensamos em ira, pensamos em um leão, um tigre, um animal mais feroz. Mas quando pensamos a ira do cordeiro, aí tem de fato uma simbologia carregada de maravilhosos significados. Bem, lá em Apocalipse capítulo 6, verso 12, é-nos dito que o céu se enrola como um pergaminho e que os montes da terra se estremecem e que as pessoas então foram espantadas de verem Jesus vindo na nuvem do céu. E que aí então muitos dizem assim, caiam os montes sobre nós, caiam os rochedos sobre nós, nos escondam da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster? Interessante que João faz essa descrição ali no final do capítulo 6, mas ele gasta o capítulo 7 para mostrar que aqueles que estão com Jesus, aqueles que receberão o selo de Deus, aqueles que são separados por Deus na obra final, esses vão sim resistir, esses vão sim sustentar-se diante da ira do Cordeiro. E você, querido, e eu devemos estar incluído neste grupo. Bem, podemos levar em consideração que o conhecimento do Evangelho nas palavras das pessoas que vão fazer esse testemunho. Vocês podem perceber que quem está aqui agoniado, sofrendo e sem realmente consolação, não são os salvos, mas são aqueles que infelizmente serão perdidos. Mas por que eles estão tão angustiados, estão dizendo palavras assim? Eles estão falando assim porque eles não foram apanhados de surpresa. Sabe, queridos, há muitas alegorias, muitas parábolas falando sobre a surpresa da volta de Jesus, mas em sentido mais profundo, a surpresa
será que essa questão é verdade? Que é verdade tudo aquilo que pregamos, que é verdade tudo aquilo que cremos? A surpresa não será o fato de que as pessoas vão se surpreender com o conhecimento que não tinham. Não é isso. As pessoas têm conhecimento. E aqui em Apocalipse capítulo 6, 12 a 17, é nos dito: nos esconda da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Isso significa dizer que elas estão lembrando da pregação do Evangelho, elas estão lembrando que o Evangelho chegou até elas mostrando que o Cordeiro era a salvação e que elas rejeitaram. E que agora elas reconhecem que aquela figura, simbolicamente, é o Cordeiro e que chegou o dia dos acertos de contas. É isso que o verso quer dizer. Bem, podemos perceber, queridos, que Apocalipse capítulo 12, também nos versos 6 e 7, nos mostra que o Evangelho é um Evangelho eterno e que está sendo pregado a toda a tribo, povo, língua e nação. Então ninguém será tomado por inocente. Um dos sinais mais poderosos para a volta de Jesus não são guerras, não são epidemias, não são fome. Um dos sinais mais poderosos para a volta de Jesus, o argumento mais poderoso está em Mateus 24,14, que se refere à pregação do Evangelho. E diz que quando este Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, queridos, aquelas pessoas estão familiarizadas com a palavra do Evangelho. E quando elas verem que tudo isso se cumpriu na realidade, elas sentem vergonha de não terem aceitado antes. Não é arrependimento, é vergonha, é remorso, porque naquele momento não terá mais arrependimento. Aonde está, então, a sua promessa? Olha outra citação muito importante, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. As pessoas que serão críticos, zombadores nos últimos dias, conforme a orientação profética do apóstolo Pedro, elas vão dizer assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas estão como está. Onde está a promessa da sua vinda? Então veja, queridos, as pessoas estão familiarizadas com o Evangelho, de tal forma que elas conhecem que existe uma promessa, a promessa da vinda de Jesus, mas elas simplesmente não creem. Este é o grande problema. Falta a elas a fé para acreditar nisso. Por isso, então, a parte de segunda-feira tem o evangelismo de Noé. Bem, você já viu em algum momento Noé como um evangelista? Muitos que vivem hoje, na atualidade, teriam visto Noé como um evangelista fracassado, pois ele pregou 120 anos e só a sua família se converteu. Mas veja, queridos, essa é a diferença de enxergarmos as coisas com os olhos carnais e com os olhos espirituais. O apóstolo Paulo disse que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Na verdade, queridos, Noé foi um grande vencedor, um excelente evangelista, porque ele conseguiu salvar a sua família. Ao contrário do que se pensa, salvar a família é algo realmente muito difícil, porque é ali que você convive, é ali que você está e você precisa dar um bom testemunho para salvar a sua família. E a família de Noé creu na sua palavra. Por isso, então, eles entraram na arca e foram salvos. Ao passo que outras pessoas não quiseram e por isso, então, não foram salvos. Na dinâmica do Evangelho, é importante saber que as pessoas elas têm decisão. Elas podem aceitar ou não. Não é o que você prega. O importante é que você pregue. Agora, não é o que você prega que vai trazer a decisão daquela pessoa. Aquela pessoa tem o livre-arbítrio para escolher se quer ou não servir o Evangelho, aceitar ou não a Jesus como seu Salvador. Isso é um problema daquela pessoa. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, verso 5, deixa isso bem claro quando faz, então, memória, traz de memória o dilúvio. É interessante que muitos que defendem o Novo Testamento e não defendem o Antigo Testamento, condenam o Antigo Testamento, não aceitam, acham que as coisas do Antigo Testamento não aconteceram, não foram literais, ignoram algumas orientações que o Novo Testamento dá concernente ao Antigo Testamento. Veja, o apóstolo Pedro cria no dilúvio como sendo então um evento histórico, um evento literal, não uma coisa simbólica ou uma catástrofe de, vamos dizer assim, de pouco espaço geográfico, mas criam então no dilúvio
como uma grande catástrofe que acabou com o mundo de então. Veja que o apóstolo Pedro ele registra isso na segunda carta, no capítulo 3. E veja, queridos, que ele também registra que o dilúvio, de certa forma, ele serve como uma espécie de prejuízo. E isso é utilizado, então, de forma muito categórica no Novo Testamento. E interessante que o apóstolo Pedro usa uma palavra deliberadamente. O apóstolo Pedro diz, ele usa essa palavra dizendo o seguinte, que as pessoas rejeitam o dilúvio deliberadamente, para que não fiquem pensando que um dia vai prestar contas a Deus. Veja, a situação que é apresentada no Novo Testamento valida o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 6, onde mostra a condição em que o homem se encontrava quando o dilúvio foi então acionado. E essa condição é, de fato, uma advertência para aqueles que vão viver antes ou pré a volta de Jesus Cristo. E isso é importante. Mateus capítulo 24, verso 37 a 39, nos adverte que é para vigiarmos, para que não aconteça conosco o que aconteceu com os antediluvianos. Bem, o evangelismo de Noé, embora diferente do evangelismo atual, surtiu efeito e salvou as pessoas que abriram o coração para serem salvas. E você, querido? E você, querida? Vai abrir o coração para ser salvo? A partir de terça-feira, nos fala aqui sobre a história de Sodoma e Gomorra. Bem, Sodoma e Gomorra também é descrito pelos principais escritores do Novo Testamento. É, de fato, citada na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 a 11, como exemplo do juízo final. Judas só tem um capítulo. Judas, então, no versículo 5 e no versículo 8 também cita essa questão de Sodoma e Gomorra. Bem, lá no próprio Antigo Testamento, outros profetas validaram isso. Ezequiel, capítulo 16, verso 46 a 50, descreve então a iniquidade que estava se processando em Samaria, capital do Reino do Norte, onde ficava então ali o governo das 10 tribos, e o profeta faz uma comparação, faz uma analogia entre o que aconteceu com Sodoma e o que deveria acontecer com Samaria, por causa da rejeição da palavra do Senhor. E o profeta chega ao ponto de dizer que os pecados de Samaria, eles foram até maiores que os pecados de Sodoma e Gomorra. Não é à toa que as tribos foram desbaratadas e aquela parte das 10 tribos jamais foi restaurada, ficando somente a tribo de Judá, que hoje nós conhecemos como judeus, que recebem um nome na atualidade, ou no mundo pós-moderno, como Israel ou israelense. Mas todo aquele grupo que compunham as 12 tribos jamais reapareceram, porque as 10 tribos foram levadas para distante. Bem, é importante perceber que há ali, então, uma advertência, e isso serve, então, como orientação para aqueles que iriam viver nos últimos tempos. Há também surpresas do pecado. Bom, Davi nos dito que lá em Samuel capítulo 12, verso 7, então Davi ficou surpreso, mas Davi não ficou surpreso com o pecado dele. Davi foi surpreendido porque o profeta falava a respeito dele. Davi havia cometido um grande pecado, registrado lá em 2 Samuel, capítulo então 12. O profeta Natan lhe faz uma visita e conta para ele uma alegoria, uma parábola. E Davi então realça o seu senso de justiça, querendo que o homem fosse então punido e morto. O homem da parábola. Veja, queridos, a parábola contava a história de Davi, mas de uma forma em que ele não percebia que era ele. Contava a história de um homem rico com várias ovelhas, gado, e um homem pobre que só tinha uma cordeirinha. E que o homem pobre então se aproveita o homem rico se aproveita então do homem pobre e tira dele a sua única cordeirinha. E Davi então realça ali o seu senso de justiça, porque Davi era o rei, era que deveria fazer então o julgamento, e esqueceu que este homem era ele, que havia cometido um pecado horrível contra Urias. A ele tinha então adulterado com a sua esposa e colocado então Urias na frente
pé de guerra na frente da batalha para morrer por meio do seu comandante Joabe. Tudo aquilo Davi fizera e se esquecera. Mas Deus não esquece daquilo que nós fazemos e não nos arrependemos. E ali naquele momento Davi cai a ficha e ele mesmo sentencia a sua condenação, dizendo que este homem deve morrer. Bem, mas podemos ver ali também a misericórdia de Deus, quando Davi então se arrepende e então mostra que estaria com o coração mudado. Por isso, querido, aqui a advertência de Apocalipse, capítulo 13, capítulo 17, onde mostra os grandes pecados da humanidade no final, onde mostra que a humanidade vai se desviar da verdade, vai se submeter à mentira. É uma advertência para que você e eu não caiamos, para que eu e você não sejamos enganados no tempo do fim, mas que por meio dessa informação preciosa, do conhecimento da verdade, do conhecimento da palavra, nós nos tornemos libertos. Não é à toa que o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, por isso precisamos então perceber como Deus tem operado e como essas coisas nos servem de lastro, de fundamento, para que possamos resistir nos últimos dias. Quarta-feira, a parte de quarta-feira nos fala sobre o juiz de toda a terra. Em Gênesis capítulo 18, versículo 25, Abraão, então, conversando com Deus, ele diz assim: não fará justiça ao juiz de toda a terra? Bem, queridos, também é uma história para a advertência final. Veja, Sodoma e Gomorra, ainda estamos falando do mesmo assunto. Veja, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, Deus manda então à casa de Abraão anjos para avisar a Abraão de que ele será pai, daquele que vai dar então continuidade à semente daquele que por meio dele um dia traria o Messias ao mundo, que nós conhecemos como Jesus, o Salvador. Então Abraão seria pai de Isaac, e sucessivamente Isaac de Jacó, Jacó das 12 tribos, as tribos então teriam suas linhagens, e da tribo de Davi, da tribo de Judá, da tribo de Davi, então viria o Messias, e esse Messias foi Jesus. Bem, mas enquanto Deus está anunciando isso a Abraão, Deus não guarda segredo também sobre as questões da profecia. Lá em Amós capítulo 3, verso 7, nos diz assim: que Deus não falar coisa alguma nessa terra, sem antes dizer o seu segredo aos seus servos, os profetas. Porque os profetas, eles são intermediários, eles vêm com a mensagem para trazer para você e para mim. Eles são a boca de Deus na terra. E por isso, então, Deus disse a Abraão o que estava para acontecer, que Sodoma e Gomorra seria destruída. E ali, então, depois que Abraão toma conhecimento disso, Abraão pleiteia com Deus, porque Abraão tem um parente muito próximo lá, seu sobrinho Ló e sua família. E aí, então, Abraão conversa com Deus durante muito tempo e vai então pedindo a Deus que se tivesse então 50, 45, 35, 10, 5 que fossem justos, que ele não destruísse os justos com o injusto. E Deus então está ali ouvindo a conversa de Abraão, escutando o coração de Abraão e entendendo que Abraão está intercedendo por Ló e sua família. Deus já havia mandado providência para que Ló e a sua família fossem salvos da perversa Sodoma. Bem, mas é importante notar que essa intercessão era de fato uma alegoria, era de fato então um símbolo da intercessão de Jesus por nós. Hoje ele está no santuário celestial intercedendo por mim e por você. E é por isso que na parte de quinta-feira nós temos o juízo pré-advento ou o juízo investigativo. Bem, Daniel, no capítulo 7, no versículo 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27, nos fala que chegará o tempo em que o juízo será entregue ao povo de Deus e que eles então ficarão com esse encargo e com essa bênção do reino de Deus para todo sempre. Veja, vamos ler aqui em Daniel capítulo 7, verso 13, o que nós temos aqui. Daniel capítulo 7, verso 13. Acompanhe aqui comigo. Nos diz assim: eu estava olhando nas minhas visões
e de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos de todas as nações e os homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, e que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, querido, então, querida, perceba que Jesus é visto, então, na visão de Daniel. Jesus é visto na visão de Daniel, dirigindo-se ao ancião de dias, que é Deus. Veja, queridos, aqui nós temos um juízo pré-advento, porque Jesus não está se dirigindo à terra aqui para ocasionar o juízo final, mas ele está se dirigindo primeiramente ao ancião de dias, para então fazer o trabalho final de investigação. E isso tem uma conexão direta com o trabalho que Jesus faz no santuário celestial, o trabalho de intercessão, o trabalho de abrir os livros, de ver os casos, para que então todo o povo de Deus possa ser então redimido, possa então ser salvo, e o sacrifício redentor do próprio Jesus seja em prol de cada um deles. Mas aqui nos diz, querido, que Jesus se dirige ao ancião de dias. Então, essa é na realidade um momento muito importante. Esse é na realidade, perdão, um momento muito importante em que Jesus se dirige para começar o que nós conhecemos como uma parte do juízo final. Porque o juízo final ele é apresentado na Bíblia como 3 partes. Primeiramente, um juízo que está registrando nos livros. A gente pode perceber que o profeta Malaquias fala sobre isso. Então esse é um juízo investigativo. Mas o juízo final também ele é demonstrado quando lá em Apocalipse capítulo 20 diz que sentaram-se nos tronos e abriram-se os livros e julgaram aqueles que estavam mortos. E isso podemos entender que se dará durante o milênio. Esse é chamado juízo vindicativo, porque muitos estarão ou não estarão no milênio com o céu com Cristo. E depois então nós temos a última parte, que também é descrita em Apocalipse 20, em que o mundo todo é reunido diante de Deus e do seu trono, e ali então há uma sentença, o juízo retributivo, o juízo executivo, o juízo de fato, o juízo final, que nós então tanto falamos. Bem, mas que antes que chegue esse juízo final, conforme diz Eclesiastes capítulo 12, verso 14, que todo homem vai comparecer diante do juízo de Deus, antes que chegue esse juízo final, assim como foi para Sodoma, em Gênesis capítulo 18, verso 20, que houve uma investigação, e isso está acontecendo agora, na sua vida, na minha vida, na vida de todos os viventes, e isso está acontecendo. E o juízo investigativo, quando ele terminar, queridos, então fechou-se a porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, então os salvos estarão selados, e aquele que está salvo continuará salvo, aquele que está perdido continuará perdido. Como diz Apocalipse 22, que continue o santo fazendo justiça e continue o imundo fazendo injustiça, tudo estará então selado. Por isso, querido, por isso, querida, Deus nos adverte hoje, por isso Ele nos convida hoje, para que possamos então fazer parte do seu reino de amor. E você, querido, você, querida, é o convidado especial, é o convidado que Deus chama para esse evento maravilhoso. Por isso, querido, nós temos esse título tão maravilhoso, esse título tão fantástico aqui da semana, que diz assim, veja, para quem o fim tem chegado. É para você, querido, é para mim que o fim tem chegado. Você já se perguntou em que tempo você está vivendo? Vivemos no tempo do fim dos tempos. Por isso, querido, por isso, querida, eu te convido a tomar uma decisão. Tome uma decisão ao lado de Deus. Tome uma decisão para que o seu nome seja escrito, reescrito, perdoado, lavado com o sangue do Cordeiro, porque Ele está intercedendo por você agora, nesse juízo pré-advento. Se você tem o desejo, então, da salvação e você aceita, então, essa vitória de Cristo em sua vida, diga amém e levante a sua mão direita. Amém. Louvado seja Deus. Se você aceitou, querido, agora eu vou orar por você. Ore comigo. Eterno Pai, maravilhoso Deus, te agradeço, Senhor, pela sua palavra, pela sua advertência, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, e aceito que o Senhor me prepare para o juízo final.
Aceito que o Senhor me cele com o selo de Jesus, me lave com o sangue do Cordeiro e me abençoe, e que eu seja a luz, e que eu seja um evangelista dos últimos tempos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um bom resto de sábado, uma feliz semana. Não se esqueça, hein? Participe deixando o like, faça comentário, faça aí comentário, faça por favor compartilhar esse vídeo com outras pessoas, inscreva-se no canal e que Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro. Amém?